Oi, tudo bem com vocês? A gente não repara aqui na situação. Cara inchada, toda descabelada. Descobri aqui que eu já tava pronta pra dormir. Acabei de chegar do trabalho, né? Me ajeitando aqui. Mas uma coisa assim que eu queria conversar, sabe? Colocar pra fora. Não sei quem vai ver esse vídeo até, né? Que a gente fica assim com medo do que a gente vai falar, do que as pessoas vão julgar. Mas eu decidi assim, meu canal é Patrícia na Real. Então vou mostrar a realidade para vocês. Domingo passado foi o Dia das Mães, né? E uma coisa que eu não comento muito com as pessoas, né? Quem é próximo sabe, outras pessoas assim que tocam no assunto, eu converso. Mas domingo agora sim, pegou muito pesado porque eu perdi minha mãe, né? Perdi não, Deus levou ela, Deus recolheu ela. Eu sou católica, mas eu acredito assim na espiritualidade. Acredito que a gente continua existindo, né? O nosso espírito continua existindo. Em outro lugar, como se tivesse mudado de cidade. E eu sinto muito falta da minha mãe, mesmo tendo esse conhecimento, né? Esse estudo sobre a espiritualidade. E Deus levou minha mãe embora no ano de 2019. Dia 18 de março de 2019. Em outro vídeo depois eu conto pra vocês que é uma história assim muito, muito longa. Ela fez transplante de pulmão, ficou meses no hospital. Eu abandonei tudo, larguei tudo pra ficar com ela. Mas Deus recolheu ela. O meu grande amor, minha grande amiga. E a partir daí, mesmo sabendo que ela continua existindo no plano espiritual, que às vezes eu sinto a presença dela, eu sonho com ela, eu sei que o espírito dela tá bem, mas fica um vazio muito grande. Meu marido e eu, né, a gente, conforme minha mãe teve um problema de saúde, a gente adiou, né, adiou a nossa vida na questão de filhos. E depois que Deus recolheu minha mãe, aí veio muito forte o meu coração, o meu relógio biológico, ele gritava, né, por um bebê, por um filho. E daí a gente começou, né, aceitativas de engravidar. Aí nisso começou a pandemia. E no começo da pandemia, né, teve questão, foi assim que saiu as vacinas, enfim. Aí foi nessa época que eu tive uma grande alegria. Eu fazia os acompanhamentos, tudo direitinho, né? Todo mês era aquela expectativa. E teve um mês que foi no meio das minhas expectativas, na hora que eu fiz o teste, veio aqueles 2 pauzinhos. Alegria, né? Alegria da minha vida. Aí eu fiz exame de sangue, né? Tava lá o positivo, bem lindão. Comecei o pré-natal. E a partir daí, quem é mãe sabe. Quem é tentante sabe. A partir daí eu falei, nossa, eu não tô mais sozinha.
Foi uma alegria tão grande, mas gente, que amor que a gente desenvolve. Assim, de repente, assim, explode na gente, sabe? Aquele amor, aquela coisa assim, uma coisa tão pura, uma coisa tão grandiosa, não dá pra explicar. E aí você sente que você não tá mais sozinha. Eu lembro que aí uma vez, né, um dia que eu fui lá no mercado e aí eu senti assim na barriga assim, por mais pequenininho que esteja, mas quem a mãe sente, a gente sente a transformação do nosso corpo. E aí eu sentia assim, falava, eu colocava a mão na barriga assim, falava, oh, meu Deus, não tô mais sozinha. E aí teve um dia que no meu serviço, né, ainda, eu tinha ido até o banheiro e percebi um pequeno sangramento. Aí aquilo ali já fiquei de alerta, né? Aí durante a noite o sangramento aumentou e de madrugada eu fui correndo para o hospital. Eu não tinha 2 meses de gestação, acho que estava aproximando de 2 meses. Foi um dia muito pesado. Eu cheguei lá no hospital. Na época meu marido não estava trabalhando aqui na cidade, ele estava lá no Rio de Janeiro. E eu não conseguia falar com ele. Eu fui sozinha. Eu só lembro assim daquele hospital frio. Aí a moça me colocou numa maca e foi ligando pro médico, né? O médico estava vindo de Belo Horizonte pra cá. E foi assim, eu me senti aí, eu fui me sentindo sozinha. Eu tava me sentindo acompanhada com meu bebê e de repente eu fui começando a me sentir sozinha. Minha mãe nunca fez tanta falta igual naquele dia. Aí nisso até chegou uma moça que estava ganhando bebê, estava em trabalho de parto. Ela chegou com a mãe dela e eu olhava assim. E eu sentia muita falta da minha. E ali foi, né? A minha alegria de poucos dias tava indo embora. Aí o médico chegou, pediu para fazer um ultrassom. Só que aqui na cidade não tinha ultrassom de imediato, eles conseguiam para mais tarde. Eu liguei na cidade vizinha, eles tinham para atender naquele momento. Eu não sei como que eu reuni força e fui dirigindo. Fui sozinha, fui para outra cidade. Aí chegando lá, fui constatado que eu estava em aborto espontâneo. E aí eu fiquei, sabe, quando você não pensa, você não cai a ficha. Aí eu voltei para o hospital com o resultado. A médico falou, mãezinha, você tá perdendo seu bebê, você perdeu seu bebê. E ali assim, ali meu mundo desabou. E as coisinhas que eu já tava começando a comprar, sabe? A primeira coisa que a gente faz, a gente compra as coisinhas do bebê, a gente fica imaginando. E eu sentia que era uma menina. No dia que eu engravidei, eu sonhei com o meu bebê. Eu acordei meu marido de madrugada, eu falei, eu tô grávida. Antes de fazer exame, de nada, de nem suspeitar, eu falei, eu tô grávida. Que eu sonhei com meu bebê nos meus braços, eu sonhei amamentando meu bebê. E no sonho eu olhava meu bebê e falava, oi meu anjinho. E mãe sente, né? Diz que o nosso bebê ele vem visitar a gente quando a gente engravida, né?
aquele serzinho aparece, costuma aparecer pra gente em sonho, né? E pra mim apareceu. E era lindo, meu bebê. Até hoje eu tenho a sensação desse sonho, sabe? E eu sei que foi real. E o que eu quero dizer, gente, aí vem os dias das mães, né? Depois que a gente perde o bebê. E todo dia das mães é muito pesado. Porque aí as pessoas, né, falam, ah, você é mãe. Aí você pensa, falar, não sou. Mas eu sou mãe. Eu tive meu bebê aqui comigo. Eu tive meu positivo, eu senti meu bebê aqui na minha barriga. Deixa eu parar um pouquinho. E assim, gente, é, eu não sei explicar. Igual, por exemplo, domingo agora eu fui até a missa, né? Aí tinha uma senhorinha lá na porta, ela falou assim, você é mãe, né? Estão entregando uma lembrancinha. Aí assim, que a gente não sabe o que a gente fala, porque ou a gente fala a verdade, né? E a pessoa acaba até ficando assim. As pessoas ficam sem saber o que falar. E a gente sente mal por isso, por ter provocado a situação da pessoa não saber o que falar. Só que a gente sente mal também se a gente mentir, falar, não sou mãe, sendo que eu sou. Aí, tadinha da moça, sabe? Eu falei, sou mãe de anjo. Ela, então tá bom. Aí eu até desviei a entrada da igreja, ali onde eles estavam entregando a lembrancinha, fui ali do lado, entrei pela lateral. E, mas gente, vocês desculpa por eu ficar falando, mas é muito difícil. É difícil a dor da mãe invisível. Na minha cabeça, o que é a mãe invisível? É a mãe que é mãe, mas ninguém sabe que é mãe, que não conseguiu carregar seu bebê nos braços. Hoje eu vejo as criancinhas, sabe? As crianças de 4, 5 anos. Aí eu olho e falo, nossa, meu bebê estaria desse tamanho. Porque a gente faz planos. E, e é difícil também, porque as pessoas costumam falar assim, mas nem nasceu, então a dor não é tão grande. Gente, não compara a dor, não. Não compara. Cada dor é uma dor. E a mãe que não conseguiu carregar seu filho nos braços, ela sente uma dor muito grande. A dor do que seria. A dor da expectativa, igual eu já vinha há um tempo, né? Tentando gerar o meu bebê, gerar o meu filho. E aí veio toda aquela expectativa, aquele tempo anterior a isso, todos os meses de espera, todas as histórias que a gente imagina, que a gente cria na nossa mente, o futuro, como que vai ser com aquela criança. Aí vem a perda que tira o nosso chão, a perda que a gente fica totalmente desnorteada e é uma coisa que a gente carrega para sempre. Como seria? O que mais dói é a gente imaginar como seria. E, e é isso, gente. Ai, desculpa, eu precisava desabafar, mas eu precisava falar dessa dor das mães invisíveis. Eu sou uma mãe invisível. Para mim, eu sei que sou mãe, mas para a sociedade, eles não me consideram mãe, mas eu sei que eu sou. Eu sei, mas a gente tem que saber também que acima de
tudo, tem um Deus muito grande que sabe de todas as coisas. Hoje em dia eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de ter tido meu bebê, por pouco tempo que foi, mas eu tive meu bebê comigo. Eu sei o que é o amor de uma mãe, mesmo não tendo segurado meu bebê nos braços, mas eu senti esse amor. Eu sei que a gente tem que respeitar a Deus, principalmente nesses momentos a gente vê que nós não estamos no controle de tudo. Nós costumamos querer controlar todas as situações. Aí vem os momentos assim, que Deus mostra, não, você não está no controle. Você tem que ser humilde, você tem que ser resiliente, você tem que ter paciência, tem que saber esperar em Deus. Hoje, eu sou uma mãe invisível. A sociedade não me vê. Mas eu espero em Deus. Seja feita a vontade dEle. Se for da vontade dEle, que eu tenha essa alegria novamente, que eu consiga gerar o meu filho, que eu consiga segurar meu filho nos meus braços, que seja feita a vontade dEle. Se não, eu vou respeitar também. E vou ser agradecida porque Ele me deu a oportunidade de, em poucos passos de tempo, mas de vivenciar esse amor. Eu queria passar um recado para as mães, para as tentantes, que vocês não estão sozinhas. Tem muita história por esse mundo aí. Tem muita mãe invisível. E a mãe invisível não é só que conseguiu gerar e perdeu, mas é a mãe que ainda não gerou, ainda não concebeu, mas concebeu seu bebê no seu coração. O meu bebê está aqui, sendo gerado no meu coração. O meu bebê que Deus mandou e levou de volta. E o meu bebê que eu sonho no futuro ter. Mas acima de tudo que seja feita a vontade de Deus. E é difícil a gente aceitar isso. Mas é isso, gente. Me desculpa pelo choro, mas eu tava precisando chorar, tava precisando desabafar. E quem sabe às vezes passar força para alguém, né? Mesmo no choro aqui, que eu consiga passar um pouquinho de força, que a vida é isso, né? A vida é alegria, tristeza, são ganhos, são perdas. A gente tem que levantar a cabeça e seguir. Eu vou continuar seguindo, independente do que for a vontade de Deus, mas que seja feita a vontade dele. Tá bom, gente? Beijo. Fiquem com Deus.